capítulo 24. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante 7 noites consecutivas visitamos Zulmira em companhia de nosso orientador a fim de auxiliar o soerguimento dela. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas, efetivamente, algo prosseguia faltando. Então vejam, Odila entendeu, recebeu o convite de irmã Clara e foi com ela e está há alguns dias internadas numa instituição. O ministro Clarencio está visitando diariamente Zulmira. E, como nós vimos, a saída de Odila se deu através do entendimento e do amor. Então, não causou nenhum dano ao corpo físico de Zulmira. Quando Odila se retira, então Zulmira automaticamente se mostra recuperada, tranquila, serena, aquela angústia, aquele desespero, aquela excitação nervosa desapareceram. Mas ela continua apática, não é? Silenciosa, sem vontade, né? Aquela situação morna. Não é? E o ministro então vai dizer que, apesar dela estar se recuperando, ela não consegue sair desse quadro de prostração. Por quê? Aí ele diz, falta-lhe a vontade de lutar e viver. Veja como isso, gente, pode nos influenciar. O espírito que a obsediava saiu, ela não está sob influência espiritual negativa, se recuperou, mas continua apática. Falta o que para Zulmira? Estímulo. Ela tem que ter alguma coisa para lutar, para viver. Então isso é muito importante, a gente tem que ter alguma coisa, senão a gente mergulha nessa prostração. Tem que ter um estímulo, se não tiver o indivíduo não consegue. Isso é importante, porque às vezes na nossa vida a gente enfrenta isso. É muito comum a pessoa aposentar e começar a entrar num quadro assim depressivo, de angústia, porque não tem por que lutar, não tem estímulo. Então a pessoa vai se fechando. Então a gente tem que ter um estímulo. Eu aposentei, eu não sou útil mais profissionalmente, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer um curso, eu vou aprender computação, e eu vou, acima de tudo, o mais importante, eu vou ser voluntário em alguma coisa. Vou ajudar tal instituição, vou fazer parte de alguma agremiação. Eu tenho que ter alguma coisa para mim lutar, para me viver. Se eu não tiver isso, eu me afundo. A Zulmira está assim, ó, eu estou doente. Meu marido
distante e não gosta de mim. Nosso casamento está acabando. Não tem filho. Ela só tem Evelina, que não é filha dela. Ela já tentou, o casamento só sobrou. Então ela não tem por que lutar. Não tem por que lutar. Então a pessoa fica nesse clima. Então você pode ter obsessão, pode ter enfermidade, pode ter o que tiver. Se você tiver essa vontade de lutar e de viver por alguma coisa, você supera tudo. Aí a gente entende, às vezes uma mulher, por exemplo, o esposo a abandonou, a humilhou, deixou a mulher numa situação terrível, ela está com 5 filhos, ele foi embora e ela consegue superar tudo. Por quê? Ela tem alguma coisa para lutar. Meus filhos, eu preciso... A pessoa tem, ela se sente, ela tem algo na vida. Então a gente tem que ter. Vejam, e até alimento para nós, emocional. Eu me lembro do Chico Xavier dizer para o pessoal lá em Uberaba, olha que coisa. Ele tinha os cachorrinhos, tinha os gatinhos que ele cuidava, né? E ficava, e brincava com aqueles animais, era uma coisa, né? E ele dizia assim, a Márcia, esposa do Bacelar, disse que uma vez ele disse assim, Márcia, eu tenho que ter esses cachorrinhos, né? Porque ela disse que ela pensou. Ela estava lá na casa do Chico e pensou, nossa, o Chico já assim idoso, essa cachorrada, atrapalhando, né? E aí daqui a pouco ele chega e fala assim, Márcia, eu preciso desses animais. Eu preciso de ter um vínculo. Porque se eu não tiver eles, eu deixo vocês. Porque apesar do ideal, da doutrina, do trabalho, de tudo que ele fazia, ele precisava de um alimento emocional, que era o carinho que aqueles bichinhos davam para ele, aquela satisfação, algo por que viver, por que fazer, né? Porque ele estava envelhecendo, ele mesmo sentia, né? A psicografia já era lenta, quem recebeu Paulo e Estevão, Evolução em 2 Mundos, agora na velhice estava recebendo mensaginhas curtas. Então a pessoa vai sentindo, não é? Tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa. Então ele se sentia ligado a esses animais, a esse carinho, a essa coisa de cuidar todo dia, né? Então a gente tem que ter, se não tiver não aguenta, né? Nem que abane o rabinho, não é? É isso. Por isso que tem aquela frase, somente um novo amor cura um mal de amor. Tem que ter alguma coisa, senão o sujeito não aguenta, né? Vamos lá, então? Então veja a importância do indivíduo ter alguma coisa por que lutar. Tirou o obsessor, ela está recebendo amparo, está tudo. Mas se não tiver essa força interior da vontade, o indivíduo, você veja, nem os espíritos arrancam a gente dessa situação. Quem tem que arrancar? Nós mesmos. Tem que ter a vontade de alguma coisa. E os espíritos sabem disso. Então, o que eles têm que fazer para ela ter vontade de viver? Alguma coisa que a estimule. No caso dela, o que vocês acham que seria? Gravidez, mas para acontecer a gravidez tem que ter a aproximação com o marido. É isso que eles vão fazer. Tentar ajudar o casal. Vamos lá. A máquina mostrava-se reequilibrada, corpo físico, não é? Entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida 1 semana, Irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética a fim de sondar o passado, reconhecera o impositivo de sua colaboração com o marido, para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Suspirava pelo reencontro com o filhinho, dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. E, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la
e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro, tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico na noite próxima até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Do entendimento entre ambos resultariam de certo os melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois da meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela. Então vejam, em uma semana, Odila se transformou totalmente. Uma semana. Por que que aconteceu essa renovação rápida? Porque ela passou a ter agora um ideal para lutar, não mais vingança. A irmã Clara diz para ela o quê? Que se ela se reequilibrar, ela vai poder encontrar o filho. Aí ela tem alguma coisa para fazer tudo isso. Então veja como tudo é estímulo na nossa vida. É estímulo. Tudo. E a gente precisa aprender a ter a caridade do estímulo. Às vezes a gente, por exemplo, coisinha simples. Você come a comida da sua mãe a vida inteira. Você nunca deu um estímulo para ela. Aí você casa, come a comida da sua mulher a vida inteira. Nunca deu um estímulo. Um dia, se você chegar e falar assim, nossa, meu bem, que delícia, eu estava pensando, que delícia, esse macarrão que você faz, adoro esse macarrão que você faz, você tem umas mãos, pronto, aquilo é estímulo. A mulher fica... Pode acontecer dela fazer macarrão um mês, direto. Mas aí você come feliz, né? Mas é o estímulo. Agora, já pensou? Porque veja só, às vezes você vai trabalhar profissionalmente, sempre tem um reconhecimento, deu certo, tá. A dona de casa é alguém que lava, passa, cozinha, limpa, ninguém fala nada. Só fala quando não faz. Ou se faz erradinho, salgou o bife, não sei o que, a gente reclama. Então é alguém que trabalha e às vezes nunca houve um estímulo. E a gente precisa de estímulo para fazer as coisas. Isso é emocional, gente, faz parte. O impulso nosso de espíritos inferiores, o primeiro impulso é de agressão, de vingança, de desforra. É um instinto. Você vê que até na infância, os espíritos mais dóceis se reconhece. É aquela que a criança mais tímida, mais... Aí tem criancinha que você fala, oi, ele já faz assim, não é assim? Não vai com ninguém, quer bater em todo mundo, é uma criança, né? Você vê a natureza da pessoa, né, já. Então, ele diz que ela melhorou, mas tem um negócio, um ingrediente aí, gente, que ajudou muito. Olha o que ele diz, para ela ter essa visão também, por isso que foi uma semana, olha lá o que ele diz. Odila, submetida à assistência magnética, sondou o passado, reconheceu o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançar em ambos a vitória real. Então, a irmã Clara a submeteu a lembranças, que eles não dizem aqui para nós, mas ela viu que ela tinha débitos com ele, e que só ajudando-o agora, ela e ele alcançariam um futuro melhor. Então eu estava lendo isso e pensando, essa técnica a gente tem visto, é muito comum no mundo espiritual, não é? Lembrar-se, né? Às vezes até com encarnados, como a gente viu o caso aqui do Amaro, do Mário enfermeiro, só que quando volta para o corpo ainda não
lembram, mas a disposição espiritual de perdão, de entendimento fica. Então eu estava pensando que no progresso do nosso planeta, creio eu, que futuramente essa terapia será usada para os espíritos encarnados. Quando a gente estiver assim, né, marcando o passo e não tiver, nós teremos a lembrança, seremos submetidos a certas lembranças que nos elucidarão. Olha, a necessidade de você vivenciar isso. Então, é isso que eu estou falando, mas para o futuro. Hoje ainda é muito confuso. Quase 90% de quem faz terapias de vidas passadas ou regressão de memória, né? 90% é quem não tem experiência, não tem, vamos dizer assim, estofo moral para isso. Porque isso não é só técnica, você tem que mexer na consciência do indivíduo, em lembranças que estão escondidas, às vezes até para auxiliar o indivíduo. Então isso, creio eu, que será uma terapia na terra de regeneração. Os espíritos já aqui, já terão mais condições, espíritos encarnados que já vão dominar essa técnica e moralmente terão condições de conduzir o indivíduo a lembranças, e o indivíduo reconhecer a necessidade. Estava pensando comigo mesmo, porque isso é totalmente comum no mundo espiritual. E à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, essas verdades vão sendo trazidas para a nossa realidade física, né? Então, muito interessante. Por isso, essa mudança toda. O ideal de querer ver o filho e também a lembrança do passado ajudando a entender a necessidade de auxiliar. E ela, gente, entendeu tanto que ela vai ajudar a reconciliação da Zulmira com o marido. Veja como muda as disposições, né? Basta o indivíduo entender, ver a visão, que muda tudo, né? Tem. Então vamos lá. O pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou enlevado: Odila, Odila. Amaro, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada. Sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, clamou ele, agora em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: Farto de quê? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deves saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. E fitando-a com enternecedora expressão, comentou triste: Nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto, sem alegria, e a madrasta que lhe impus apodrece num leito. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível: Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos.
Por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na terra, para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. Vejam, o encontro dela com o marido e a compreensão que ela traz agora. Agora, tem uma frase aí importante para a gente entender tudo isso, porque ela parece um espírito superior falando. Ela está, a frase diz assim: amparada pela irmã Clara, ela foi até o encontro do marido. E lógico, ela está totalmente envolvida, teleguiada pela presença da irmã Clara, não é? Então, ela está sentindo isso, mas ela fala como que sozinha ela não falaria assim, não é? O espírito. Não, ela estava cega de ciúmes. Ela não queria maldade, ela só queria arrancar a Zulmira dali, e que ela tinha ciúmes, né? Ela estava cega. E agora o entendimento e a rapidez, porque ela lembrou do passado, e esse discurso elevado, porque ela está intuída, né, teleguiada pela irmã Clara. Uhum. Ele está dizendo assim, por que ele fala que ele foi ludibriado, né? Porque ele imaginou que ele ia casar com a pessoa, aquela coisa que todo mundo tem aqui, né? Ele imaginava que ela era uma pessoa melhor, e a hora que ele começou a conviver, ele viu que ela era, por exemplo, ela era fria com os filhos dele, lembram? Então isso decepcionou. Depois ela foi ficando com ciúmes dele com o filhinho, isso os afastou do relacionamento. E aí ele fala, Odílio, eu fui ludibriado, eu pensei que eu ia, né, ter uma segunda esposa, que ela ia me ajudar com os filhos, mas isso não aconteceu. Então ele se sente enganado, não é? Sim, depois que convive. Por isso que... né, e tem que arriscar. Tem que arriscar. E outra coisa, a gente também tem que entender, compreender que não existe mulher perfeita e não existe homem perfeito. Não tem aquela coisa assim, que a pessoa chegou para o cara e falou assim, e aí, você está sozinho até hoje? Tô. Mas por quê? Porque eu estou procurando a mulher perfeita para mim. E aí? Encontrou? Encontrei, mas ela também está procurando o homem perfeito. Quer dizer, ninguém vai ficar com ninguém, né? E a gente não tem a maturidade, quando a gente é jovem, de entender que casamento, relacionamento, é doação. Não é... Você vai ter que conviver com alguém que é diferente de você, lógico. E esse alguém pensa diferente, age diferente. Você vai ter que se adaptar a uma coisa difícil. Não tem outro segredo, né? Mas a gente acha assim, que a gente vê novela... Lembra que, ainda mais, hoje a moçada já não vê o que a gente via, né? Mas os filmes e as novelas que a gente via no passado, né? Era sempre assim, o final feliz, aquela coisa que vivia, né? Aqueles filmes de Hollywood, a atriz dormia, acordava,
cabelo arrumado, sem meleca nos olhos, sem mau hálito, já beijava, né? Então aquilo tudo fascina, mas aquilo não existe, gente. Não existe. O que eu falei, o quê? Tem. Também tem, né? Tem essas coisas, né? Mas tem que ter estímulo, né? Então você vai, e aí é a convivência. Quando se tem maturidade, suporta, entende, porque vê os valores. Tem que ver os valores, né? Não, ele é chato nessa parte, mas ele é assim, ele é bom nisso, ele é bom naquilo. Porque a pessoa perfeita não existe. Não existe. Não existe na Terra, não existe. Ah, mas eu conheço um casal que eu sei que, nossa, 70 anos juntos, tudo é belezinha. Com certeza, um dos dois engole sapo. Porque senão não vive assim. E quase sempre é a mulher. É difícil ser o homem, mas eu conheço um homem que a vida inteira a mulher era difícil, é mandona, decide tudo, faz tudo, comanda tudo, e ele, não, bem, você quer, tá bom, bem, tá bom, bem, tá bom, bem, a vida inteira. Né? Até a roupa, eu conheço um casal que ela faz, não, esse não. Esse não. Essa calça não fica bem para você, não. É essa daqui. Tudo ela faz, ela manda. E ele estava aquele carinha tranquilo. Então, ele entendeu. Porque não adianta, se ele mudar, a outra vai vir com outro problema. Então ele, tá bom, ela é muito boa para mim, ela é ótima nisso. Então, é assim. Né? Senão a gente não encontra. Né? Agora, também casar com um perfeito é chato, né, Ivanildo? Aí só você que erra e o perfeito nunca erra, já pensou? Então tem isso, né? É experiências, né? Vamos lá, então. Tem a frase dela, né, que eu falei, que é muito importante isso. Olha só, que ela fala para ele: hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Tudo que a Odila está vivendo, o drama que a gente acompanhou, precisava, foi agravado por quem? Por ela. A maneira de ver, o ciúme, a raiva, o desespero, ela vai agravando. Né? Então, na Terra é a mesma coisa, gente. A gente agrava os nossos problemas. Né? Pela nossa falta de entendimento, pela falta de compreensão, falta de paciência. A gente vai aumentando, aquilo vira um... Né? E ainda tem gente que fala assim, estou pagando a minha cruz, quando eu desencarnar, acho que eu vou lá para o céu, né? E aí tem uma decepção, porque fala assim, filho, você não precisava ter passado por isso. Não, você que aumentou, você fez isso, você agiu assim, não precisava. Né? Você que agravou tudo. Então a gente tem que ficar esperto, né? Viver melhor. Perguntaram para Elizabeth Taylor, porque ela casou-se 8 vezes, não foi? 7 vezes, né? E ela nunca encontrou o cara perfeito. Você vê, era uma mulher linda, né, famosa, que tinha tudo, que não existe, violeta. A mulher casou 7 vezes e aí perguntava, falou assim, não achei nada ainda, né? Não encontrou. Não encontra, né, gente? Então tá bom. O ferroviário contemplou-a carinhoso e reverente e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em 2 mundos diferentes. Infortunado que sou. Sinto-me desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim. Contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Que fazer de Zulmira, colocada entre nós, como um empecilho à nossa verdadeira união? Não raciocines desse modo.
ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Ele também está reclamando, né? Então o Clarencio vem, põe a mão na cabeça dele e faz ele lembrar da Guerra do Paraguai. Quando ele, Amaro, traiu o amigo, que era o Júlio, com ela. Lembram? Com a Zulmira, né? Então agora eles estão retornando, ele tem vínculos com ela, falta com ela no passado. Então o ministro faz ele lembrar dessa encarnação anterior, né? Na Guerra do Paraguai. Olha a reação dele agora. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor, de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Todavia, ponderou o moço triste, sabes quanto te amo. Não ignoras por tua vez que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade os viajores que passassem por nós mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pervertesse no isolamento, a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, Amaro. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Olha só, gente, inspirada como ela fala com ele, né? E ela realmente mostra a verdade, né? Ela fala assim, Amaro, nós dois estamos ligados por um amor, por vínculos, mas nós não podemos abandonar a Zulmira assim. Ela é como se fosse filha nossa. Ela tem para conosco, ela tem vínculos do nosso passado. Então a gente tem que se ampará-la. Aí ela dá exemplo. O que adianta um oásis brilhante no deserto, só que fechado? O que adianta um palácio, a gente saciado no palácio, no luxo, e o povo passando em frente, com sede, com fome? Então não adianta a gente ter esse egoísmo, porque até a paixão, o amor de duas pessoas ainda na terra é algo egoísta. Já pararam para pensar? É algo egoísta. A gente percebe isso muito na juventude. Está aquela roda de amigo, todo mundo é amigo, todo mundo está junto. Quando dois se apaixonam, os dois se unem e se afastam do grupo. É só eles querem ficar só os dois sozinhos, não quer mais saber de andar com a turma, as coisas é só entre os dois, é uma coisa... Então ainda da nossa condição evolutiva, né? Então ela fala, nós vamos ficar nos amando como adolescentes egoístas, sendo que a Zulmira precisa do nosso amparo agora, né? E ela respondeu tudo que vocês estavam falando aí agora, gente. As perguntas do casamento. Olha lá o que ela diz. O lar não é apenas domicílio de corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna.
Então, o casamento não é só união de corpos, é a união das almas. E as almas trazem problemas do passado. E estão juntas não é por acaso, necessitando muitas vezes as lutas, né, as dificuldades, mas isso faz com que desenvolvamos asas que nos permitem voar mais alto depois. É grandiosa. Né? Inspirar a Odila a sentir tudo isso, a ver tudo isso, né? A ponto de renovar-lhe totalmente as disposições. Né? Então ela consegue influenciar o marido, né, o Amaro, com essas palavras. Veja agora como isso vai mudar a disposição dele. Quer ver? Tocado talvez nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundindo piedade. Odila enlaçou com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para a conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro, para mais seguro ajuste espiritual. E enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamo-nos de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso o firmamento cintilava. Longínquas constelações como que nos acenavam, indicando o glorioso futuro. Virações suaves deslizavam de leve, quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento, amimando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios do esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com a sua palavra brilhante, com simplicidade encantadora, comentava suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por largo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da excessitude da vida que se nos revela, sempre mais surpreendente e mais bela em cada plano da criação. Vejam, André Luiz descreve o ambiente espiritual onde ele está. É realmente belíssimo, né? A gente não tem noção para entender. Agora, várias vezes ele fala a respeito das flores. E todas as vezes ele diz isso, que as flores, na dimensão espiritual em que ele se encontra, elas guardam a claridade do sol durante o dia. E à noite, elas resplandecem, ficam luminosas. Então dá para imaginar isso? Que tipo de beleza natural, né, desse plano espiritual onde ele se encontra? Então durante o dia elas recolhem a luz e à noite elas continuam brilhando. Muito bonito, né? Agora, a irmã Clara deixa os dois lá, os dois pombinhos, tal, está conversando com eles, mas o André Luiz demonstra que ela ficava sempre auscultando, né, de longe, preocupada com os dois entregues a si mesmos, né, nas confabulações. Quer dizer, ela não queria deixar a Odila longe dessa influência dela, porque a Odila poderia ter uma recaída, né, Lourdinha? Não, é verdade, você não pode ficar com essa mulher, né? Então ela tinha que ficar, né, porque a Odila, ela mostra essa renovação, mas é algo novo, frágil ainda nela, né? Ela está sob um amparo, né?
Então ela fica, a irmã Clara fica com esse cuidado, né? Daqui a pouquinho você cai de novo. É difícil. Agora veja a reação que isso vai causar no Amaro. Avizinhava-se o novo dia. Tornamos à presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao término do grande entendimento, apresentavam o rosto pacificado e radiante. Irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos a romagem de volta. Em casa, Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Dispunhamos-nos à retirada quando a instrutora nos advertiu. Esperemos. Odila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. À maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposições. Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. Distendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se, reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Sentia vontade de rir e cantar. E depois de ausentar-se do banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo em que se consorciara pela primeira vez, tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou: Vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Então veja, né? Ele voltou para o corpo. Zulmira permaneceu ali, porque a irmã Clara disse assim, ainda hoje ela vai ajudar o casal. Não é? E ele nasceu com uma nova disposição, né? Então, ó, depois que ele encontrou Odila, ó, ele tinha excelentes disposições, guardou a lembrança desse encontro, ele tinha certeza que ele sonhou com a primeira esposa, que ela estava bem, ele sentia-se agora tranquilo, sereno, sentiu renascer a alegria, né? E até cantou uma canção lá, enquanto tomava banho, né? Então você veja que a disposição dele mudou. Aí ele ia voltando para o quarto, onde a Zulmira está adormecida, e então a Odila, espiritualmente ali presente, o enlaçou, o abraçou, o envolveu e disse, vamos, Amaro, né? Vamos estender o nosso amor, nós temos que ajudar a nossa companheira. E ele, então, influenciado por ela, vai mudar as disposições com a Zulmira. A Zulmira, sentindo que ele está sendo outro homem, que está voltando a ser aquela coisa do namoro, ela vai se sentir estimulada a sair da cama, né? Vai tomar banho, vai pintar, passar um batom, dar uma animada, né, Cidinha? Ah, ele tá diferente, eu tenho que lutar pelo meu casamento. Vai ficar diferente. Já afastou. Então vai dar esse ânimo. Não, ela também. E aí vai dar esse ânimo, o estímulo que está faltando. Possivelmente com esse estímulo, cheia de amor para dar, vai acontecer o quê? Será que vai ter um novo filho? Reencarnação de quem? Do Júlio, será? Tudo isso começou com a oração da Evelina. Aí a gente mais uma vez volta a dizer o valor da oração. E o capítulo seguinte, que nós vamos ver semana que vem, se intitula Reconciliação.
Aí nós vamos ver como é que vai ser essa reconciliação. Ok?